Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-os para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe a Jesus que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas lhe ordenou: Vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Oremos. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê assistência, Senhor, para que a Tua palavra seja anunciada neste momento, Senhor. Peço que o Senhor me ajude, Senhor, a transmitir para os irmãos, para as crianças que aqui estão, para os jovens, casais, Senhor, todos nós aqui possamos aprender da Tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor tire toda a distração, Senhor, que o Senhor tire todo o impedimento, para que nós possamos meditar com alegria na Tua santa palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Por favor, ilumina nossa mente e nossos pensamentos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém. Irmãos, se vocês se lembram, na semana passada, a gente falou acerca da travessia que Jesus fez no mar da Galileia. Ele veio da Galileia, de Cafarnaum, e veio para a terra dos Generazenos, ou para a terra de Gadara. E quando eles desembarcam, o texto diz que um homem, possuído de um espírito imundo, vai até Jesus. Chegando até Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. Jogando-se aos pés de Jesus, ele diz: Olha, eu sei quem tu és, o Filho do Deus vivo, mas eu te esconjuro por Deus, tipo assim, quero que você jure por Deus que não vai me atormentar agora, porque o inferno será um lugar de tormento, inclusive para os demônios.
Jesus tinha dito para ele sair daquele homem e perguntou a ele: qual o seu nome? Não porque Jesus precisasse saber o nome de alguém, mas isso é um testemunho para as pessoas ao redor que estavam vendo. E aí aquele demônio diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião era o nome que se dava a um grupo de soldados romanos, um destacamento formado por 6.000 soldados. Não sei se tinha 6.000 demônios naquele homem, eu acho que não, mas eram muitos. Jesus disse sobre essa possibilidade: se encontrasse uma casa vazia, o demônio fosse, encontrasse a casa vazia, voltava e trazia mais 7 com eles. Então existe essa possibilidade. Os demônios pedem para Jesus não expulsá-lo daquele país ou daquela região. Significa que parece que tem lugares que os demônios gostam de ficar. Aquela era uma região. E estava passando próximo de Jesus ali, próximo de onde os discípulos estavam, uma manada de porcos, 2.000 porcos. E o texto diz que os demônios rogaram a Jesus: não nos expulsa aqui desse lugar, mas nos manda para aqueles porcos. Jesus aceita o pedido dos demônios e manda os demônios para aquela manada de porcos. Os porcos, eles enlouquecem na hora, dá uma louca nos porcos, e eles se precipitam no desfiladeiro, no despenhadeiro. Não vale continhando dar risada aqui. Os porcos se jogam, se suicidam. Eu falei que não vale dar risada. Porcos. Porco era um animal imundo para o judeu, só para o judeu. Aqueles porcos, eles eram criados por alguns empregados. O que aconteceria se você fosse o responsável para cuidar dos animais do seu patrão e de repente 2.000 animais que estavam sob a sua guarda se matam, caem no despenhadeiro? O que você vai dizer para o chefe? Eles foram correndo contar na cidade. Quando chegou na cidade, vieram as pessoas para ver o que tinha acontecido. E aquele homem, que era possuído por uma legião de demônios, que andava pelos sepulcros é lugar dos mortos, como se ficasse andando por cemitérios. Aquele homem que vivia tentando ser acorrentado e quebrava as correntes e os grilhões, e assustava as pessoas, gritava, e ele feria a si próprio. Quando eles chegam, vem aquele homem arrumadinho, vestidinho, tranquilo e em paz, sentado junto com Jesus e os seus discípulos. Aí você pensa assim: agora eles vão glorificar, agora eles vão crer em Jesus, agora eles vão receber o Evangelho. Não. Eles ficam apavorados com o que aconteceu, e eles pedem para que Jesus se retire e vá embora da cidade deles. Vai embora daqui, Jesus. Jesus, pela segunda vez no texto, atende um pedido. Primeiro ele atendeu o pedido dos demônios e jogou os demônios nos porcos. Segundo pedido, Jesus atende também. Tá bom, vocês querem que eu vou embora? Eu vou embora. Chamou os discípulos, foi para o barco. Quando ele chega no barco, aquele homem que tinha sido liberto por Jesus pede para fazer parte do grupo de discípulos. Olha, eu quero seguir o Senhor, quero estar com o Senhor. Jesus não deixa. Então 3 pedidos foram feitos para Jesus. O primeiro pedido foi para que os demônios fossem até os porcos. Jesus atendeu. O segundo pedido foi que Jesus se retirasse da cidade. Jesus atendeu. Aí quando vem um cara querendo seguir Jesus, Jesus fala: não deixo. O texto diz
que Jesus não permitiu, mas disse para ele: volta para os teus, volta para os da tua casa e anuncia como o Senhor teve compaixão de ti. E o texto diz que esse homem se torna um missionário e anuncia Cristo em toda Decápolis. O que era Decápolis? Decápolis era uma região em que havia 10 cidades diferentes. E esse homem vai por essas 10 cidades da região de Decápolis anunciando a Jesus. Então, esse é o resumo do nosso texto aqui de hoje. É o resumo da nossa história. Muito bem. O que aprendemos com essa passagem das Escrituras para essa noite? Nós vemos aqui as características de uma pessoa que está possessa por um espírito imundo. Quais são as características de uma pessoa que está possessa por um espírito imundo? O texto diz que esse homem vivia nos sepulcros. Uma pessoa endemoniada, ela vive nos sepulcros. O que significa sepulcros? Significa lugar de morte. Uma pessoa que está possuída por demônios anda em lugar de mortos. Ela já perdeu a sua vida, ela já perdeu a sua esperança, ela já perdeu a sua paz, ela já perdeu a sua alegria, ela anda em lugares onde há mortos, porque essa pessoa, embora tenha aparência de que viva, morta está. Esta pessoa endemoniada é uma pessoa que nem cadeias pode prender, nem cadeias. Porque o texto diz que os homens tentavam prendê-la, amarrá-la, mas todas as vezes que ela prendida e amarrada, ela quebrava as cadeias. Significa o quê? Significa que nenhuma atitude humana, nenhum recurso humano pode livrar essa pessoa dos demônios. Nenhum recurso humano. Você tenta prender, ela se solta. Você tenta amarrar, ela se solta. Você tenta falar, ela não escuta porque ela está endemoniada. Terceira característica de alguém endemoniado é alguém que fere a si próprio. A primeira pessoa a ser ferida quando alguém está endemoniado é ele mesmo. É alguém que machuca a si próprio. É alguém que fere a si próprio, e ferindo a si próprio, ele magoa as pessoas que estão ao seu redor. Primeiramente a família, talvez os filhos, talvez os irmãos, talvez os pais. Essa pessoa já não pode mais viver entre quatro paredes. Ela sai entre os sepulcros, ela sai pelas ruas, ela sai pelas sarjetas, e todo o pingo de dignidade que essa pessoa tinha é perdida, porque os demônios fazem isso com a vida das pessoas. Então o demônio é aquele que vem para roubar, matar e destruir, tirar tudo aquilo que uma pessoa tem. Não adianta falar, não adianta empregar métodos e recursos humanos, porque essa pessoa ela não vai ser liberta desta forma. E aí a família desiste dessa pessoa, a sociedade desiste dessa pessoa, e essa pessoa começa a andar pelos sepulcros, pelas ruas, talvez pelas cracolândias da vida e da existência, e ela passa a destruir a si própria e assustar as pessoas de bem. As pessoas da sociedade em geral ficam assustadas com esta pessoa, porque ela não traz em si a sua consciência própria, mas essa pessoa já foi desfigurada, ela anda quase nua, ela anda de uma forma insuportável, ela é difícil de ser amada, ela é difícil de ser querida. É isso que o demônio faz na vida das pessoas. O demônio pode entrar de diversas formas, mas de modo geral é porque em algum momento da vida dessas pessoas, a brecha foi dada pelo pecado, a brecha foi dada por um vacilo, a brecha foi dada
por uma bituca de cigarro, que seja, um copo de álcool, enfim, alguma forma, um adultério, um pecado, o demônio entrou e destrói a vida daquela pessoa, e arranca tudo dela, porque o demônio veio para roubar, matar e destruir, e o demônio tem prazer na destruição da vida das pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência com aquilo que nós vemos nos dias de hoje, na vida das pessoas que precisam ser libertas em nome de Jesus. Então, não dá para brincar com essa questão do demônio. Ele vem para roubar, matar e destruir, e a porta pelo qual o demônio entra nas nossas vidas é o pecado. Sempre é o pecado não confessado, não arrependido. Mas Jesus, ao contrário do demônio, é aquele que restaura a dignidade das pessoas, porque uma coisa os demônios sabem quem é Jesus, os demônios sabem quem é o Senhor, porque a presença de Jesus, muitas vezes, a pessoa que Ele é, o Filho de Deus, o Messias, muitas vezes Ele não é reconhecido nem pelos estudiosos de teologia, nem pelos professores, e nem pelos pastores, e nem pelos rabinos da época, mas quando os demônios viam Jesus, eles se jogavam e se ajoelhavam diante dele e diziam: bem sei quem és, o Filho de Deus. Então, de um modo que eu não sei explicar, os demônios eles se sentem atraídos por Jesus, mas os demônios eles têm uma atitude assim, meio histérica, porque ao mesmo tempo que eles reconhecem, eles sabem quem é Jesus, ao mesmo tempo eles agridem Jesus, eles falam: olha, eu te conjuro por Deus que você não me expulse daqui, não me expulse desse país. Então assim, uma pessoa endemoniada é uma pessoa confusa, tem hora que ela está boazinha, tem hora que ela está, enfim, a pessoa fica totalmente desnorteada, e assim era o demônio. Mas o demônio sabe quem é Jesus, mas Jesus é aquele que devolve a dignidade, porque aquele homem estava endemoniado, Jesus liberta. Aquele homem estava confuso, louco aos olhos humanos, e Jesus devolve e restaura o perfeito juízo. Aquele homem andava nu, quando Jesus o liberta, este homem passa a estar vestido. Aquele homem estava fora de si, ele feria a si próprio, corria pelado, assustava as pessoas, sua dignidade estava no zero. Mas quando Jesus aparece na vida dele, Jesus o restaura e o cura. Aquele homem, ele andava nos sepulcros, característica de um endemoniado, solitário, extremamente solitário, sozinho. Mas aquele homem, por Jesus, ele foi restaurado para viver em comunidade. Aquele homem estava abandonado, sua família talvez tivesse desistido dele, seus amigos talvez tivessem desistido dele, mas Jesus devolve aquele homem para a sua família, porque essa obra do Filho de Deus, restaurar tudo aquilo que havia se perdido, no nome dele, em nome de Jesus. É isso que Jesus faz. Enquanto o demônio destrói, Jesus constrói. Enquanto o demônio acorrenta, Jesus liberta. Enquanto o demônio aprisiona, Jesus dá liberdade àquela pessoa, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus usa a vida das pessoas para isso, para realizar esse ato de liberdade. Mas, curiosamente, existem pessoas que não se alegram com aquilo que Jesus faz. Por quê? Porque o texto diz que quando aqueles homens que cuidavam dos porcos foram avisar na cidade o que tinha acontecido, a cidade inteira vem e expulsa Jesus. Então, enquanto Jesus expulsa demônios, tem pessoas que querem expulsar Jesus. Aquelas pessoas tinham visto aquele homem endemoniado, andando nu, gritando, ferindo-se a si próprio, assustando pessoas. Mas eles ficaram mais assustados de ver aquele homem restaurado. Por que isso?
Irmãos, tem gente que prefere viver com o endemoniado do que viver com Jesus. Tem gente que prefere viver com os endemoniados do que viver com Jesus. Tem gente que se acostuma com a desgraça alheia. Tem gente que se acostuma com a dor alheia. Tem gente que se acostuma com a infelicidade alheia. E aquela cidade preferia um homem doente, preferia um homem sem dignidade, preferia um homem sujo, nu, ferindo-se a si próprio, do que um homem liberto e curado. Então não se engane, por quê? Por que isso? Porque eles ganhavam dinheiro vendendo porco, que era um animal imundo. Então, se a Cracolândia hoje está cheia, se as ruas estão cheias, se há um número enorme de pessoas padecendo, sejam endemoniadas, ou seja por alguma situação ruim da vida, não se engane, é porque existem pessoas que querem que elas estejam assim, preferem que elas estejam assim. Por quê? Por causa do lucro, porque não querem abrir mão do seu lucro, porque preferem vender porcos, porque porco dá dinheiro. O porco aqui é um símbolo daquilo que tudo que não presta. Por isso que não é muito difícil você ligar a televisão com o seu filho do lado e durante uma propaganda lá de um filme qualquer, até de uma programação infantil, você vê propaganda de álcool, por exemplo. Sendo que o álcool talvez seja o maior responsável por ter pessoas na rua, talvez seja o álcool, nem é outras drogas. Mas o seu filho está ali vendo aquelas pessoas se divertindo, jogando vôlei, jogando futebol, um monte de mulheres lindas, gente com dinheiro, na praia, nos carros, nos bares, muita alegria. Por quê? Mas será que eles não sabem a desgraça que isso causa, sem nenhum controle, sem nenhuma censura para o horário? Não, eles sabem, mas é porque eles preferem dinheiro no bolso. Eles preferem dinheiro no bolso. E a batata, irmãos? Um grupo de pessoas que experimentar aquilo vai dançar, porque você joga isso no meio de milhões de pessoas, alguém vai padecer. Alguém vai padecer com aquilo. Entende? Então, é uma sociedade que está acostumada com enfermos, mais acostumada com enfermos do que Jesus. E os demônios gostavam daquele lugar. Tanto que os demônios, eles pedem, não expulsa a gente daqui. Será que os demônios gostam de Guaianazes? Será que os demônios, se Jesus aparecesse hoje, Guaianazes, São Paulo, Itaquera, será que as pessoas iam chegar para Jesus? Por favor, sai do nosso meio e não atrapalhe os nossos negócios, por favor. Será que se Jesus chegasse lá no Congresso Nacional, os demônios falariam, deixa a gente ficar aqui, não deixa a gente ir embora daqui? Será que tem casas em que os demônios diriam para Jesus, por favor, você quer libertar a gente desse cara? Mas deixa a gente entrar no cachorro e ficar aqui mais um pouco. A gente gosta tanto dessa casa, essa casa é a maior gritaria. Essa casa aqui, eles se agridem o tempo todo. Nessa casa aqui, os filhos não obedecem os pais irritam os filhos. A gente gosta dessa casa, do que passa aqui nessa programação televisiva, do que se é visto nas telas do computador. Jesus, não deixa a gente ir embora dessa casa. Não deixa a gente ir embora dessa casa. Tem gente que está mais acostumada com a presença dos demônios do que com a presença de Jesus. Tem gente que está mais acostumada com a presença dos porcos do que com a presença de Jesus. E por que isso? Porque o porco dá lucro, porque o porco dá dinheiro. E esse é um dos casos nas Escrituras Sagradas em que Jesus é mandado embora de uma cidade.
Jesus foi mandado embora de uma cidade. Que não seja assim nas nossas vidas. Porque é possível mandar Jesus embora. É possível mandar Jesus embora. Jesus se senta do lado, no seu sofá. Você liga lá uma programação. Talvez aquilo não esteja agradando o Senhor. Ele fale com você, toca ali no seu coraçãozinho. Aí você fala: Jesus, cai fora, eu quero ver a programação. É possível? É possível. É possível. Que não seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que não seja assim. Jesus é aquele que restaura tudo, irmãos. Quando ele surge na vida desse homem, ele restaura tudo. Jesus restaurou tudo na vida daquela pessoa. Aquele homem, ele quis seguir Jesus. Jesus não permitiu. Por quê? Porque Jesus, ele tem uma obra na vida de cada pessoa, irmãos. Aquele homem, ele era gentil. A equipe de Jesus veio primeiro para os seus, deveria ser formada primeiro por pessoas que falassem a Israel. Israel não ouviria um ensinamento da boca de um gentil. Então existe um propósito. Aquele homem não era judeu, era gentil. Essa terra aqui, onde Jesus estava, dos Gerazenos, era uma terra predominantemente gentílica. Então por isso que Jesus não deixa fazer parte do grupo. Mas Jesus tem uma missão para aquele homem. Primeira coisa que Jesus fala para ele: vá para a tua casa. Qual é a primeira missão de um homem que foi restaurado por Jesus? É voltar para casa, é voltar para os seus, é restaurar o casamento, é restaurar as relações de paternidade, é restaurar as situações de afetividade, é restaurar a sua base, porque quando Jesus restaura a dignidade de alguém, Ele manda de volta para os seus. Jesus restaura famílias, restaura casamentos, restaura vidas, restaura a dignidade das pessoas. Crianças, aprendam isso. Jesus não quer tirar nada de vocês. Ele não quer tirar nada. Talvez chegue um dia que você pense assim: Jesus está querendo tirar a minha alegria, Jesus está querendo tirar meu divertimento, Jesus está querendo cortar o meu barato. Não! Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não acredite na mentira do diabo, porque a primeira voz será: deixe de ir lá naquele grupo lá. Essa é a primeira voz. A segunda voz é: vamos ali naquele lugar, experimente isso daqui. Não, mas isso daí meu pai e minha mãe falou que não é legal para a minha vida. Mas aí você não quer ficar mal com a galera, vai lá e faz, vai lá e experimenta. E aí o risco é muito grande. O risco é muito grande. Então Jesus não veio tirar nada de ninguém. Jesus veio para restaurar a dignidade. E a segunda coisa que Jesus manda aquele homem fazer é: anuncia o que o Senhor fez por ti. Vamos dizer juntos? Anuncia o que o Senhor fez por ti. O que o Senhor fez por ti? Traz a sua mente de volta aquilo que Jesus fez por ti. Aonde você estava? Você estava andando nos sepulcros, você andava doente, você andava possesso, nenhum dinheiro parava no seu bolso, porque você gastava tudo, você desperdiçava tudo, seu marido não te queria mais, sua esposa não te queria mais, nem teus pais te aturavam, você andava pelos guetos, pelas ruas escuras, pelos sepulcros, você causava medo, você já não tinha mais nada,
mas Jesus restaurou a sua dignidade, isso Ele fez na sua vida. Então anuncia aquilo que Jesus fez por ti. Anuncia. O primeiro assunto de um evangelismo, o primeiro assunto de uma missão, o primeiro assunto de uma restauração, não é um dado teológico profundo nas estrelas, não, é aquilo que o Senhor fez na sua vida. É por isso que nós temos que buscar sempre essa experiência com Deus, senão nós não temos o que dizer o que Jesus fez nas nossas vidas. Precisamos buscar essa experiência, irmãos, para termos o que narrar, o que Jesus fez na sua vida. Quando alguém me pergunta, eu quero ser batizado, eu pergunto de volta, mas o que Jesus fez na sua vida? Eu quero servir ao Senhor, mas o que Jesus fez na sua vida? Porque é isso que vai ser a base do seu anúncio, o que Jesus fez na sua vida. Ele restaurou minha vida, pastor. Eu andava perdido, eu era preso pelos vícios, eu era preso por enfermidades, tudo estava bagunçado na minha vida, mas quando Jesus entrou na minha vida, tudo foi restaurado. Pois esse é o anúncio da sua pregação, meu irmão, aí fora. Aquilo que Jesus fez na sua vida. E aí, você se tornará um missionário do Senhor. Você anunciará o Senhor em Decápolis. Você anunciará o Senhor na sua escola. Você anunciará o Senhor no seu trabalho. Você anunciará o Senhor na sua igreja. Você anunciará o Senhor nas ruas. Porque você tem algo a dizer daquilo que Jesus fez na sua vida. Na sua vida. O Senhor tem uma obra para cada um de nós, meus irmãos. Irmãos, quando a gente olha hoje para a sociedade, a gente vê as pessoas andando nos sepulcros. A gente vê ou não vê isso? O tempo todo a gente sai na rua e a gente vê as pessoas andando nos sepulcros. E a gente vê a maior parte do que é gasto nesse país, pelas famílias, pelas pessoas, não é visando a recuperação dessas pessoas. Cada um tem gastado para si próprio. Por quê? Porque estão acostumados a ver os porcos. Nós estamos acostumados com a bagunça. Nós, às vezes, até a geração da bagunça está dentro da nossa casa mesmo. Nós somos uma sociedade que se acostumou com isso. Porque a vida pessoal, a vida individual se tornou mais importante. E aí a gente vai se acostumando com os porcos nas ruas, com os endemoniados na rua. Mas não deve ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Nós não devemos. Isso não deve causar conformidade em nós. Então, quando a gente recolhe aqui uma oferta, quando a gente trabalha e abre uma porta como essa, é porque de algum modo a gente acredita que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos dizendo, nós não nos conformamos com isso daí. Nós não nos conformamos com os porcos. Nós não nos conformamos com essa sujeira. Nós não nos conformamos com os endemoniados, com aqueles que estão sozinhos nos sepulcros e clamando e ferindo a si próprio. Meu irmão, você está ferindo a si próprio, então eu vou expulsar esses demônios em nome de Jesus da sua vida. É assim que nós deveríamos ser, irmãos. É assim que nós deveríamos ser, nos fortalecer na base. A igreja é como um coração. O coração ele se retrai, o sangue entra e depois ele se expande e ele manda o sangue para o restante do corpo. A igreja também é assim, a gente se reúne, a gente recebe instrução, a gente recebe uma palavra, a gente recebe força do Espírito Santo, mas depois a igreja envia de novo, para que nós possamos fazer essa diferença dentro da sociedade, dentro da nossa casa, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, que nós sejamos essa igreja missionária em nome de Jesus, onde nós estivermos. Que nós possamos pedir a ajuda de Deus, para que nós estejamos juntos com Jesus, participando dessa ação de libertação. Domingo passado, a irmã Gil e o irmão Aragão foram no Lar Boas Novas e viram Moisés
e testemunharam a diferença que estava quando o encontraram na rua e como ele está hoje, pela misericórdia e graças do Senhor. Esse é o trabalho, meus irmãos, esse é o trabalho do qual nós precisamos estar engajados, mas para tanto nós não podemos, em nome de Jesus, deixar o demônio entrar dentro das nossas casas. Nós não podemos deixar, porque se ele entra, ele destrói tudo, mata tudo, arrebenta com tudo. Não. Mas que nós possamos estar firmes na palavra do Senhor e no seu Espírito Santo, para que junto com Jesus nós possamos efetuar a obra de libertação, em nome de Jesus. Irmãos, nós vivemos uma sociedade que se prefere dinheiro de venda de porco do que vidas humanas. Que nós possamos inverter essa fração, nós possamos inverter essa equação, em nome de Jesus Cristo. Que todo o nosso lucro seja direcionado para essa obra de libertação da vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus.